Feche os olhos por um breve instante. O que você ouve? Não é o silêncio, é o zumbido incessante do processador do seu computador, o estalo distante do plástico esfriando, o eco de uma notificação que você acabou de ignorar, mas que ainda vibra na sua mente. Existe um ruído que não vem de fora. Ele habita o espaço entre os seus pensamentos. Um ruído que nos persegue, nos sufoca e nos impede de enxergar quem realmente somos quando as luzes se apagam. A maioria das pessoas hoje vive em um estado de fuga perpétua. Elas têm pavor do que encontrariam se a bateria do celular acabasse e elas fossem forçadas a encarar a parede branca de um quarto vazio por apenas 15 minutos. Estudos recentes confirmam uma realidade perturbadora. O homem moderno prefere a dor física de um choque elétrico ao desconforto de estar sozinho com a própria consciência. Se você sente que está perdendo o controle da sua vida para as vozes dos outros, para as expectativas da sociedade ou para o caos das redes sociais, este vídeo é o seu ponto de ruptura. Hoje vou te mostrar por que o seu maior medo, a solidão, é na verdade a única ferramenta capaz de te tornar verdadeiramente inabalável. Se você busca uma mente inabalável e quer dominar a estratégia por trás do desenvolvimento humano, este é o seu lugar. Inscreva-se agora, deixe seu like e comente inabalável para selar seu compromisso com esta jornada. Vamos fechar o círculo. No Japão feudal, havia uma sentença considerada pior que a morte: o exílio. Ser expulso do clã, ter seu nome apagado do dojo e ser banido da sociedade era o fim da existência para um samurai. Sem um senhor para servir, sem uma estrutura para pertencer, o guerreiro tornava-se um fantasma. Mas, nas sombras das montanhas de Kumano, existia uma linhagem diferente de homens. Mestres que não temiam o exílio, eles o abraçavam. Eles praticavam o Hitori no Michi, o caminho do solitário. Para esses guerreiros, a verdadeira força não era medida pelo número de aliados, mas pela capacidade de permanecer inteiro quando tudo era retirado. Eles entendiam um paradoxo que o mundo moderno esqueceu. Você só descobre o que é sólido em você quando tudo o que é frágil é quebrado pelo silêncio. Miyamoto Musashi é o nome que ecoa através dos séculos como o maior duelista que já caminhou sobre a Terra. 60 duelos, 60 vitórias, nenhuma derrota. Mas o segredo de Musashi não estava apenas na agilidade de sua lâmina. Estava nos anos que ele passou em cavernas úmidas, longe do brilho das cidades e do elogio dos homens. Musashi era o arquétipo do guerreiro que buscava a paz no centro do conflito. Ele entendeu que para vencer o inimigo externo, ele precisava primeiro aniquilar o eu, que buscava aprovação. Musashi escreve no livro dos 5 Anéis sobre a importância de não ter intenção de vencer, mas sim de tornar-se a vitória. E isso só é possível através de um processo de desconstrução radical. Ele se despiu de tudo o que os outros lhe ensinaram. Ele enfrentou o vazio absoluto para que, ao descer da montanha, sua mente fosse como a água, impossível de ser cortada, impossível de ser quebrada. Hoje, em 2026, você não vive em uma caverna, mas vive em uma prisão de opiniões. Você é bombardeado por algoritmos que decidem o que você deve desejar e por vozes que ditam como você deve agir. A pergunta que Musashi nos faz através dos séculos é simples, mas brutal. Quem é você quando ninguém está assistindo? Se a resposta te assusta, é porque sua fundação foi construída sobre areia. E é aqui que o seu treinamento começa. Prepare-se para entrar no vazio. Parte 2. A anatomia da solidão radical. A verdadeira batalha de Miyamoto Musashi nunca foi travada contra um adversário de carne e osso. O duelo mais perigoso do lendário espadaim acontecia no instante em que ele guardava sua lâmina e entrava na escuridão de uma caverna. Ali, sem o calor do combate e sem os olhos dos curiosos, Musashi enfrentava o inimigo que nenhum metal pode cortar: o ego. Quando você decide se afastar do ruído, algo assustador acontece. O silêncio não é um vazio, ele é um espelho, e a imagem que ele reflete, geralmente, é uma que passamos a vida inteira tentando evitar.
Sem as notificações do celular para anestesiar sua atenção, sem as conversas triviais para preencher as lacunas do dia, o que sobra é a sua própria mente. E para a maioria de nós, o som dessa mente é um grito de insegurança. Você já percebeu como se comporta quando sabe que está sendo observado? Sua postura muda, suas palavras são filtradas, suas ações buscam um resultado. O problema é que o homem moderno está tão viciado em performar para uma plateia invisível que ele continua fingindo mesmo quando está sozinho. Você posta para ser visto. Você trabalha para ser admirado. Você vive para não ser julgado. Esse é o campo de batalha interno, a luta para desintegrar o eu performático e encontrar o eu essencial. Pilar Timeia, Itori no Michi, a arte da separação. O primeiro conceito que precisamos resgatar das montanhas de Kumano é o Itori no Michi, o caminho da autossuficiência. No Japão antigo, isso significava a separação radical do clã. Em 2026, isso significa o exílio voluntário da matrix digital e social que drena sua energia vital. Imagine sua atenção como a ponta de uma katana. Se você a usa para cortar 1000 coisas ao mesmo tempo, e-mails, redes sociais, fofocas corporativas, opiniões alheias, a lâmina perde o fio. Ela se torna cega. O Hitori no Michi é o processo de recolher essa lâmina. É entender que estar sozinho não é uma falha social, mas um protocolo de manutenção da alma. A ponte para a sua realidade é brutalmente clara. Você está exausto não porque trabalha demais, mas porque se importa demais com o que pessoas que você nem gosta pensam sobre você. A ansiedade que você sente no domingo à noite não é medo do trabalho, é o medo de não conseguir sustentar a máscara por mais uma semana. Musashi ensinava que, na solidão radical, você para de fingir porque não há plateia. E quando você para de fingir, a verdade finalmente tem espaço para emergir. Pilar segundo, Hitor Tasei, a realização solitária. Isso nos leva ao segundo pilar, Hitor Tasei. É a crença de que certas transformações biológicas e espirituais só ocorrem no isolamento absoluto. A neurociência moderna agora valida o que os mestres de espada já sabiam. Quando você corta o fluxo de estímulos externos, o seu cérebro entra em um estado de reorganização profunda. A área responsável pela comparação social silencia. A área responsável pela presença e pela percepção direta se fortalece. Você se torna mais forte, não porque adquiriu uma nova habilidade, mas porque removeu a fraqueza da dependência emocional. Musashi não venceu 60 duelos porque era mais forte fisicamente. Ele venceu porque, quando o inimigo olhava em seus olhos, não encontrava hesitação, não encontrava vaidade, não encontrava medo do julgamento. Encontrava apenas o vazio. Você está disposto a ser ninguém para o mundo, a fim de se tornar alguém para si mesmo? O preço da inabalabilidade é a coragem de ser esquecido por um tempo. Mas cuidado, se você entrar na solidão apenas para fugir, você voltará mais fraco. Se você entrar para construir, você voltará como uma força da natureza. Imagine uma âncora colossal jogada nas profundezas do oceano. Na superfície, as ondas rugem, o vento açoita e as tempestades tentam arrastar tudo o que encontram. Mas a âncora permanece imóvel. Ela não luta contra as ondas. Ela simplesmente habita uma profundidade onde a superfície não tem poder. Isso é Fudoshin, a mente imóvel. Para Musashi e para você em 2026, a inabalabilidade não é sobre ser insensível ou robótico. É sobre ter atravessado o inferno da própria solidão e encontrado o fundo do poço, descobrindo que o fundo é feito de rocha, não de lama. A maioria das pessoas oscila diante de uma crítica ou de um olhar de desaprovação porque sua âncora está presa em coisas flutuantes: a opinião do chefe, o número de seguidores, o status social. Quando você se retira para o seu exílio voluntário, você corta essas cordas frágeis e aprende a prender sua paz em algo que você mesmo construiu. Se esta filosofia está ressoando com você, não deixe que o algoritmo decida o seu próximo pensamento.
clique no botão de inscrição e ative as notificações. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. O conhecimento com disciplina é poder. Pilar 3. Enumite. O caminho do círculo completo. O conceito de Enumite representa a jornada mais difícil que um homem pode realizar. Ele não é uma linha reta para longe das pessoas, é um círculo. O círculo começa quando você rompe. Você rompe com ambientes que drenam sua alma, com relacionamentos que exigem que você se diminua para caber neles, e com a necessidade de explicar suas escolhas para quem não caminha ao seu lado. Mas o círculo só se fecha quando você retorna. Musashi não ficou na caverna para sempre. Ele voltou para o mundo. Hiroshi, o jovem de Osaka, voltou para a cidade. Mas eles voltaram com uma diferença fundamental. Eles não eram mais dependentes do mundo. Eles voltaram como âncoras. Quando você completa o Enumite, você pode estar no meio de uma reunião corporativa caótica ou de um conflito familiar intenso e ainda assim estar na sua caverna. Sua fundação interna é tão sólida que o caos externo não consegue mais encontrar uma brecha para entrar. A biologia da transformação. A ciência agora dá nome ao que os samurais chamavam de espírito. Pesquisas do Instituto de Neurociência de Kyoto mostram que o isolamento intencional desativa a rede neural de modo padrão. Aquela voz na sua cabeça que fica repetindo: o que eles vão pensar? Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso de mais. Ao silenciar essa rede através do Itori no Mishi, você fortalece as áreas do cérebro ligadas à percepção direta e à resiliência emocional. Você não apenas se sente mais forte, você biologicamente se torna mais forte. Suas escolhas param de vir de uma reação ao medo e passam a vir de uma convicção interna. Isso é o que Musashi chamava de mente de água, clara, profunda e capaz de se adaptar a qualquer recipiente sem perder sua essência. A maioria das pessoas que você conhece são apenas reflexos das pessoas ao redor delas. Elas são como camaleões, mudando de cor para sobreviver ao ambiente. O guerreiro que abraça o círculo do exílio torna-se a cor original. Ele define o ambiente, em vez de ser definido por ele. Mas cuidado, o mundo tentará te puxar de volta antes que o círculo se feche. Eles chamarão sua solidão de loucura, seu silêncio de arrogância e seu afastamento de colapso nervoso. Eles temem a sua solidão porque ela expõe a fragilidade deles. A pergunta é: você tem a coragem de ser o louco da montanha para se tornar o mestre da cidade? O conhecimento é um peso morto se não for forjado no fogo da prática. Você ouviu sobre Musashi, sobre a ciência da solidão e sobre a mente inabalável. Mas neste exato momento, você ainda é o mesmo homem ou mulher que começou a assistir a este vídeo. Para fechar o círculo do Enumite, você precisa atravessar o seu próprio deserto. Não na montanha de Nagano, mas no centro da sua vida atual. Eu convoco você para o protocolo do silêncio de 7 dias. Não é um desafio de produtividade, é um ritual de reconstrução neural e espiritual. O desafio prático: os 7 degraus da montanha, dias 1 e 2, o jejum das vozes. Desconecte-se radicalmente de qualquer rede social ou consumo de notícias. O objetivo é silenciar as opiniões alheias. Se você não precisa daquela informação para sobreviver às próximas 24 horas, ela é ruído. Sinta o desconforto da abstinência de validação. Dias 3 e 4. O enfrentamento do vazio. Reserve 15 minutos 2 vezes ao dia. Sente-se em uma cadeira, de costas eretas, em um quarto silencioso. Não medite, não reze, não tente esvaziar a mente. Apenas fique ali sem se mexer, encarando o silêncio. Observe os pensamentos violentos que surgem e deixe-os passar. Você está treinando o seu cérebro para não ser refém de estímulos. Dias 5 e 6. A verdade escrita. Pegue papel e caneta. Escreva quem você é quando ninguém está assistindo. Quais são os medos que você esconde sob sua máscara de sucesso ou de gente boa? O que você faria se não tivesse medo do julgamento de ninguém? Seja brutal. Escreva para se destruir e depois
para se reconstruir pedra por pedra. Dia 7. A ação inabalável. Tome uma decisão importante que você vem adiando, mas faça-o sem pedir opinião a ninguém, nem amigos, nem parceiros, nem mentores. Siga a sua bússola interna, assuma o risco total e haja. Este é o nascimento do seu Fudoshin. Ao final desses 7 dias, você perceberá algo extraordinário. O mundo ao seu redor não mudou, mas o seu centro de gravidade mudou. O eu de ontem, que tremia diante de uma notificação ou de uma crítica, começou a morrer. No seu lugar, surge alguém que possui uma dignidade silenciosa. A vitória definitiva não é vencer 60 duelos, é vencer a necessidade de ser compreendido por quem não tem profundidade para te enxergar. Musashi dizia que a estratégia é a arte de vencer sem lutar. Quando você habita sua própria solidão com coragem, você para de lutar contra o mundo e começa a ditá-lo. Você se torna a montanha, e o barulho da sociedade torna-se apenas o vento que passa pelos seus penhascos, sem jamais movê-los. Lembre-se, o silêncio não é a ausência de som, é a presença total de si mesmo. O ano de 2026 exige um novo tipo de guerreiro. Não aquele que grita mais alto nas redes, mas aquele que consegue sustentar o silêncio mais profundo. O recomeço solitário te chama. A montanha mental espera por você. Se você sente que precisa de um guia para essa jornada, o livro dos 5 Anéis de Miyamoto Musashi é o manual definitivo para a mente que não pode ser perturbada. Você pode encontrá-lo no nosso shopping aqui abaixo. Ele não é apenas um livro, é a lâmina que vai te ajudar a cortar as ilusões que te cercam. O círculo começou. A pergunta agora não é se você é capaz, mas se você tem a coragem de ser esquecido para finalmente ser encontrado. O poder pertence àqueles que não precisam de ninguém para confirmar que o possuem. Domine o silêncio. Torne-se inabalável.